Graça e paz, meu querido, minha querida, irmãos amados. Mais uma vez estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus com a sua vida. Mas antes de nós compartilharmos a palavra, curte, comente, compartilhe essa palavra que você vai ouvir com alguém que precisa. Deus tem algo para realizar na sua vida, na minha vida e na vida dessa pessoa que você vai enviar. Amém? Bora para a palavra? Queria que você abrisse as escrituras em Josué capítulo 1, que é o texto que nós vamos compartilhar hoje. Josué capítulo 1, verso 9. E aqui está uma ordem de Deus para nós. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas nem espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É um texto bastante conhecido no meio do povo de Deus. É uma ordem que fica ecoando nos nossos ouvidos. Seja forte, seja corajoso. Mas mediante as circunstâncias pelas quais nós temos vivido nesses dias de lutas, dias de dificuldade, dias de desafios, essa palavra muitas vezes ela perde a força na nossa vida. E quem é que adianta a gente ouvir, ou quem é um irmão que vem falar, seja forte. Aí na sua mente você às vezes pode não falar, talvez você esteja falando, pastora, sim, seja forte. Mas como você é forte mediante esse desafio pelo qual estou vivendo? Mas a ordem é, Josué estava vivendo um grande desafio da sua vida. Ele estava acostumado a estar ali andando ao lado de Moisés. E ele sabia os desafios pelos quais Moisés enfrentava um povo duro, um povo rebelde, um povo que não conhecia as escrituras. E quantas dificuldades Moisés teve para conduzir aquele povo a viver tudo aquilo que Deus havia prometido para aquele povo. E quando Moisés veio morrer e Josué se viu, e agora é comigo, e Deus ainda veio, ainda fala com Josué, olha, meu servo Moisés é morto, agora é com você. Talvez eu no lugar de Josué ia falar, eu, Senhor, sou tão pequena, como eu vou conduzir esse povo? Eu não sei. Talvez, meu querido, minha querida, irmã, irmão, talvez não foi um Moisés da sua vida que morreu, não foi uma pessoa. Talvez seja um tempo da sua vida que morreu, um tempo da sua vida que passou, e hoje é um novo tempo na sua vida e você não sabe lidar com essa nova circunstância, esse novo desafio que você está vivendo hoje. Aquele tempo passou, aquele governo que estava na sua vida, aquela situação que governava a sua vida acabou, agora é um novo tempo. O que você está fazendo? O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com os seus dias? O que você faz com aquilo que Deus te deu? Esse é o novo tempo, é o agora, é o aqui. E Jesus fala para mim e para você, seja forte, meu irmão, seja forte, minha irmã, seja corajoso, seja corajosa. É uma ordem para nós, mas o Senhor fala assim, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde você quer que andares. E se você pegar esse texto inteiro, você vai ver que o Senhor fala com Josué pontos muito importantes. Havia uma unção sobre a vida de Josué. Havia uma proteção, uma blindagem sobre ele. Mas para que essa blindagem tivesse valor sobre a vida de Josué, era necessário que ele caminhasse pela rota de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre posicionamento. Que muitas vezes a gente ouve por aí. Talvez você queira que tá nesse canal ouvindo falar assim, olha, Deus vai fazer coisas maravilhosas para você, Deus vai te dar um apartamento. Sim, eu também quero ouvir isso, que eu te dar um carro, vou te curar, amém, receba. Eu também preciso de milagres de Deus na minha vida. Mas a verdade que toda a bênção do Senhor, ela é condicionada à obediência. Josué, para ele ser o nosso Josué, que hoje nós compartilhamos sobre a vida dele, ele teve
inúmeras vitórias na sua vida, foi desafiado a grandes desafios, enfrentou grandes inimigos, mas em todos eles o Senhor deu vitória. Ele teve uma derrota, mas o Senhor mostrou onde estava o erro. E se você ler ali a vida de Josué, foi super incrível. E é isso que eu quero dizer para você hoje. Você tem a mesma graça, o mesmo Deus que estava sobre a vida de Josué, está também sobre a sua vida, está na minha vida. E eu quero te dizer outras pessoas que também o Senhor deu ordem para que fosse forte e corajoso, né? Além de Josué, a gente tem Abraão. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, ó, sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Pega a sua esposa e saia. Abraão teve que ter coragem para tomar essa atitude, porque Deus não falou para ele assim, ó, vai para o norte, vai para o sul, vai para aquela terra ali. Não, Deus não falou nada disso. Deus apenas falou para ele assim, ó, vai para uma terra que Deus ainda ia mostrar no meio do caminho. Olha que desafio. Então, se fosse você no lugar de Abraão, eu tenho certeza que Abraão teve medo, né? A gente conhece a história de Abraão. Algumas vezes ele deu uma pisada na bola na sua caminhada com Deus, mas mesmo ele tendo seus erros, ele foi forte, ele foi corajoso, mesmo conhecendo a sua fraqueza, porque quando tinha fraqueza, ele ia ali diante de Deus e expunha a sua fraqueza e o Senhor o colocava de volta. É verdade que quando nós erramos, o Senhor nos perdoa, sim, quando nós nos arrependemos, mas existe uma colheita, e a colheita vem para todos nós. Eu quero falar de um outro homem que foi Moisés, que eu já falei aqui também. Ele foi um homem firme, um homem corajoso, um homem obediente. Ele estava lá no palácio. De repente aconteceu algo, ele teve que ir embora, sumir 40 anos depois. Ele aparece, uma voz que veio de uma sarça falou com ele, vai que você é aquele que eu escolhi para libertar o meu povo. Olha só, se de repente Deus aparece para você agora, nessa noite, nesse dia, nessa manhã, e fala, ó, é com você que eu conto, eu quero ter um povo aí que eu quero que você vai falar com eles, e eles vão te seguir, e você vai caminhar, vai levar esse povo para um lugar. Como que você responderia? Vindo de uma árvore que está pegando fogo, como seria? Moisés creu, Moisés foi um homem de fé, e ele pegou ali, saiu atrás de uma voz, e teve sucesso na sua vida. Ele foi muito abençoado, ele foi um homem de fé, um homem que teve o privilégio de ver a Deus. Outra pessoa que eu quero falar, não só de homem, mas eu quero falar de mulher. Miriam, uma mulher inteligente que andou junto com Moisés, cheia de fé, corajosa. Foi ela que escondeu Moisés quando ele estava bebezinho, estava sendo perseguido para que o faraó queria matar. Ela tão pequena, porque ela ainda era pequena, ela teve a ousadia, pegou ele, ficou seguindo ele ali no cestinho de vime e falou com a filha do faraó, olha, tem que conhecer a mãe para dar mamar. E ela foi toda estrategista. Foi uma mulher corajosa. Foi uma menina, aliás, uma menina corajosa. Talvez você esteja pensando assim, ó, ai, mas eu sou tão pequena, eu não sei isso, eu não consigo aquilo, eu não sei o quê. Não importa o que você tem, o que você conhece, se você é grande, você é pequeno, o Senhor, Ele quer te usar. Só seja forte, corajoso e corajosa. Obedeça a Deus. Uma outra pessoa que eu quero falar aqui, que eu fui anotando aqui no meu caderninho, são tantas histórias, né? Raabe. Olha só, uma mulher que não foi criada dentro do conhecimento das escrituras, da palavra, não era crente, mas ela ouviu falar de um Deus que cuidava do seu povo. Ela falou, eu preciso fazer parte desse povo. E quando ela identificou que tinha dois homens que eram crentes, homens de Deus ali, e que ela sabia que aquela cidade ia ser destruída, ela rapidinho falou, olha, eu quero estar com vocês. E ela aceitou o desafio, escondeu os espias
E ela teve vitória. Olha o mais lindo de tudo isso. Essa mulher, ela foi incluída na genealogia de Jesus. Então ela marcou a história dela. Toda a família dela foi alcançada. Ela entrou na história do nosso líder, Jesus Cristo. Olha que maravilhoso. Por quê? Porque foi forte, foi corajosa. Acho que não teve desafios para ela? Teve muitos desafios, querido e querida. Teve muitos desafios. Não foi fácil ser Raabe. Uma outra mulher que eu quero falar aqui no Novo Testamento, a Maria, mãe de Jesus, a nossa querida Maria. Jovem, pequena, uma mulher simples, uma menina. De repente aparece um anjo na frente dela e diz: você vai ser a mãe do Salvador do mundo. Ela era solteira, ela não tinha casado, ela não tinha deitado com o seu noivo ainda. Não tinha casado, solteira. Mas ela tinha um noivo. Mas ela aceitou o desafio. Ela poderia ser morta naquela época, poderia ter sido apedrejada, mas ela aceitou o desafio. Ela foi corajosa, ela foi forte em aceitar o desafio e ser a mãe de Jesus Cristo. E você sabe a história, o final dessa história. Ela marcou o seu tempo. Hoje nós podemos compartilhar da fé dela. E é isso que eu quero dizer para você, querido. Hoje, eu quero dizer para você, eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei qual desafio. Seja forte, seja corajoso. O seu tempo do passado morreu. O seu Moisés morreu, que era o tempo passado. Acabou. É um novo tempo. Hoje o tempo é seu. Hoje a história é sua vida e você precisa escrever ela com a vontade de Deus, baseado nas Escrituras, seguindo os ensinamentos do nosso amado Jesus. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu não sei qual desafio que o meu irmão e que a minha irmã está enfrentando hoje, mas seja ele qual for, Pai, eu não sei se esse meu irmão, essa minha irmã está olhando para o seu Moisés, que gostaria que aquele tempo que parece que foi bom, poderia estar sendo agora, mas não foi, acabou aquele tempo. O tempo é o agora, é comigo, é com esse meu irmão, é com essa minha irmã que o Senhor vai contar. E o Senhor vai escrever histórias de grandes vitórias. Que aquele que se levantar contra esse teu filho, contra essa tua filha, o Senhor o repreenderá. Como diz nas Escrituras, seja forte, seja corajoso, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Confia no Senhor, confia na palavra, segue a palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Com a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Que nesse dia chamado hoje, você seja forte e corajoso, porque você vai ter uma vida vitoriosa. Amém, meu querido? Fique na paz do Senhor. Amo você, Pastora Clélia.